gente vai apresentar. Eu trouxe ficha aqui para falar dele, mas eu não vou ler a ficha, porque não precisa. Eu já conheço muito ele, de várias vezes que eu apresentei o trabalho dele, e a única coisa que eu posso falar para vocês que ele é mestre em positividade. Acabou. Basta falar isso para chamar ele, o nosso querido Geraldo Rufino. De resto, não preciso falar mais nada. Quer ver? Seu Geraldo Rufino, venha para cá. Por favor, vai soltar o vídeo? Então tá, esse aqui é o cara que mais faliu e deu certo na vida. Vocês vão ver. Vídeo na tela e daqui a pouco ele tá no palco. Geraldo Rufino com vocês já já. Solta o vídeo. Olha, o lixo para mim sempre foi um gerador de oportunidade. Lá se achava de tudo. E para mim um paraíso. E ali nós começamos a produzir, felizes da vida, achava coisa para comer, nós ficávamos o dia inteiro lá e felizes. Colocava dinheiro na latinha, do lado da favela, do lado de casa tinha um terreno baldio. E a gente contava moita para lá, moita para cá, X moita para lá, enterrava as latinhas, era o mapa da mina. Um belo dia, nós fomos lá no terreno para enterrar a latinha do que nós produzimos na semana. Chegamos da escola todo feliz da vida, pegamos a latinha e fomos lá levar para enterrar. Para nossa nova surpresa, a prefeitura tinha liberado o terreno, passaram as máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi nosso dinheiro. E nós quebramos pela primeira vez. Ajustamos um terreno que tinha na favela livre, montamos um campo de futebol, montamos time, compramos camisa e a gente cobrava para jogar. Nosso fim de semana vendia limão na feira, tinha os carrinhos que a gente transportava a feira das madames. Cara, nós tínhamos muitos negócios e nós ganhamos dinheiro de novo. Mas de repente papai se apertou, se enrolou. Papai casou 10 vezes. Nesse período ele teve um problema de grana e para poder salvar o meu pai, nós usamos tudo que tínhamos. E nós quebramos de novo. Eu acabei conseguindo arrumar um emprego de office boy numa multinacional. Comecei a trabalhar com o mesmo espírito que eu tinha catando latinha. Gente, empreender. Eu empreendi, era espírito de dono. Nós fomos parceiros praticamente a vida inteira. E seremos pro resto da vida, filho, fé em Deus. Compramos Kombi, outra Kombi, depois um caminhão pequeno, 2 caminhões e fomos formando uma frota de caminhões. E aí, um belo dia, nós já tínhamos 6 caminhões. Os caminhões foram sair de manhã e por algum motivo, um embicado no outro, por algum motivo, um deles deu problema e travou de repente. Bateram todos. Aí adivinha, né? Quebramos de novo. Nós pegamos as peças do caminhão para proteger a nossa credibilidade. Nós vamos vender as peças só para pagar o carnê. No que parecia ser um problema, que era o acidente dos 2 caminhões deles, meu pai foi visionário, viu uma necessidade no mercado incrível. Daí surgiu a JR Diesel. E aquilo foi crescendo de uma forma assim exponencial. Muito crescimento. E começou a atrair a atenção de parceiros. E eu fiz uma dessas parcerias com estrangeiros, errei na estratégia, eles foram embora, nós quebramos de novo. Só que dessa vez a conta era maior. Eu fiquei com a dívida de 16 milhões e não era de reais. Olha, eu conheço o Geraldo há pelo menos 40 anos e uma coisa que eu acho sensacional nele é que ele não muda. Eu levantei de manhã, comecei de novo e vocês já sabem onde termina essa história, né? Que era só uma lojinha, virou a maior empresa de estado automotiva da América Latina. Que continua crescendo, em média 30% ao ano, independente do modelo de cada crise que aparece. E se surgir uma pedra no caminho, ela vai servir de degrau. Eu vou fazer tudo de novo, vou crescer tudo de novo, nem que seja fazendo outra coisa. O Geraldo sempre teve muita facilidade em passar para as pessoas a forma fácil de ver uma coisa que todo mundo enxerga, que é muito difícil para as pessoas encarar isso como aprendizado, como felicidade. O meu pai é irritantemente feliz. Aí eu falei pra ele, pai, escreve um livro. Ele foi lá e escreveu logo 2. E motivado a fazer outras coisas, depois dos livros vieram mentorias, palestras, eventos e outros acontecimentos. E de repente eu me vi aquele catador de latinha num catador de sonhos. Hoje eu tenho o prazer de ter como uma das minhas referências e a alegria de poder chamá-lo de meu amigo. Olha, não importa se eu estou fazendo gestão de uma empresa ou se eu estou fazendo mentoria, palestra ou evento para 1, 2 ou milhares de pessoas. O meu propósito permanece o mesmo, aquele que eu tenho lá desde pequeno, que é de impactar pelo menos uma pessoa para que ela olhe para dentro e descubra o gigante que está dentro de cada um de nós.
Oi. Esse negócio é estranho, né? Oi, dá pra ver? Gente, olha, pensa num cara perdido. Aí ainda não tem a porra do PowerPoint pra passar. Mas tá tranquilo, vamos trocar um papo reto. Olha que essa coisa da tecnologia. Gente, então vamos esquecer um pouquinho a tecnologia. Fecha o olhinho, olha pra dentro e usa a imaginação. Vocês vão sair daqui melhor que chegou. É só questão de aceitar ouvir. As pessoas não estão querendo ouvir, porque o cara acha que já sabe. Me perguntam de vez em quando, Rufino, como é que é agora? Catou latim, sacou carvão, comia no lixão. Como é que é agora que chegou lá? Eu pergunto para as pessoas o seguinte, chegou lá onde? Por que as pessoas acham que alguém chegou lá? Por que tanta complexidade, tanta desunião? Por que tanta dificuldade em conviver com os diferentes? Tanta dificuldade em empreender. Empreender não é ter um CNPJ, empreender é ter atitude, comportamento, iniciativa, jeito de pensar. Cara, espiritualidade, acreditar que existe uma energia sobre a nossa que eu chamo de Deus. Cada um acredita no que quiser. Eu acredito nessa energia. Tem gente que tem dúvida, mas quando o avião balança, chama o mesmo cara que eu chamo. Então assim, olha, eu vivo nessa frequência, Deus de pequenininho, eu não acredito que os tempos são difíceis, os tempos são diferentes. Fala para mim que eu tenho uma história sensacional. Gente, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história, então o problema não é a história, é o que você está fazendo com ela. Cara, não é de onde você veio, onde você se colocou. Para onde é que você vai? Quanto tempo você acha que você ainda tem? O cara fala assim, quantos anos você tem? O cara fala, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 50. Você não tem, você já teve, já passou. Cara, nesse exato momento, cada um de nós aqui tem alguns segundos. O que é que nós podemos fazer com os segundos que nós temos? Sair daqui melhor que nós chegamos. E não tem milagre, não. Eu não sou palestrante, técnico, coach, cara, eu não sou missionário, não sou pastor. Eu não sei mexer nesse troço, eu não sei nem operar a porra do PowerPoint. É papo reto de vida real aqui, num país que dá certo. Porque esse país, além de terra produtiva, petróleo, minério, oxigênio, por conta das florestas, água doce que vale mais que o petróleo, tem um diamante chamado brasileiro, mas ele não acredita nele, porra. Cara, olha para você, olha para mim. Rufino, você tem uma história sensacional. Gente, todo mundo tem. Todo mundo tem uma história. Se você chegou até aqui, é porque você tem uma história. O que você está fazendo com ela? Olha para mim e fala, Rufino, você é diferenciado. Todo mundo é. Não tem dois DNA. Todo mundo é diferenciado. Ah, mas você é brilhante. Gente, todo mundo é brilhante. Olha para você, para onde é que você está olhando? Todo lugar que você vê um estrume, que é o tal do problema, é um estrume. Se tem um estrume é porque tem um cavalo. Tem que parar de olhar para a bosta, olha para o cavalo. Cara, é tão simples, é tão possível. E está ao alcance de todos. Eu não tenho nada de especial, nada de diferencial. Não tenho nada que eu faça que qualquer brasileiro, qualquer ser humano não possa fazer. É só fazer. Faz com amor, faz com paixão, faz com espírito empreendedor. Faz com gratidão, que você põe o pé, Deus põe o chão. E quando você tem humildade, como é que você alcança a humildade para você ficar forte? Com a gratidão. Eu aprendi a ter gratidão quando eu tinha pequenininho, 4, 5 anos de idade. Mamãe me ensinou a agradecer o que nós temos de mais raro e mais caro, chamado dia. O dia hoje começou. Todo mundo agradeceu? Você lembra de ter agradecido o diamante chamado dia 24 horas para lapidar? Estão terceirizando o diamante? Para o governo, para a sociedade, para a família, para o sócio, cara, para o mercado. Ei, para a política, o dia é seu. É 24 horas, o diamante é seu, não terceiriza não. Eu aprendi muito cedo não terceirizar. Quando eu tinha 7 anos e meio, a minha mãe não passou bem. Meu pai internou a minha mãe. Minha mãe, pensa numa coach. Para quem está procurando coach na internet, para quem está procurando um mentor, você tem um dentro de casa. Meu mentor não sabia ler, não sabia escrever, mas pensa no mentor. A mesma mentoria que o meu amigo teve até pouco tempo atrás e continua tendo. A mãe. Gente, mentoria. Você começa dentro de casa quando você aprende a ouvir, quando você baixa a bola, entende que a mulher é criadora, que nós somos criatura. Mulher não tem 6 sentidos, mulher tem 200 sentidos. Mulher não vai andar do seu lado, ela está quilômetros na frente. Ninguém percebeu? Nós estamos no século 21. Cara, as pessoas subestimam. Você depende dela até para nascer.
Se ela não quer, você não nasce. Você vai comprar uma casa, ela que decide. Você vai prestar um serviço de contabilidade, o cara vai consultar a mulher. E se ela falar, não sei, esse cara não sei não, você perdeu o contrato. Tudo é influenciado para a mulher. Vai comprar um carro, ela não escolhe só o modelo, não, ela escolhe a cor. Por acaso é a cor que você gosta, entendeu? Então, e aí, gente, a hora que você entende isso, você vai entender o seguinte: onde é que você busca negócio? Como é que você faz contrato? Como é que você usa o seu poder de influenciar? Quando você entende quem tem o comando. O comando é feminino. Tem dois tipos de homem. Aquele que a mulher manda e aquele que mente. Olha, fala uma coisa para você. Levanta a mão o homem aí que a mulher não manda. Olha só. Gente, eu estou falando isso para a gente falar um pouquinho de empreendedorismo. Falar de negócio, falar de vida. A vida começa na base. A base chama-se família. O pilar e o alicerce de uma família é uma mulher. Volta para casa, nós somos bicho. Bicho precisa voltar para casa. É lá que você carrega as baterias. É lá que você começa de novo. É lá que você reforça a energia. E você levanta de manhã e não dá bom dia. As pessoas falam de network. Esse evento é extraordinário. Tem gente do Apoque ao Chuí. Tem de todo lugar do país, tem gente aqui. Mas vocês estão fazendo network de verdade? Onde é que você treina network? Eu treino dentro de casa. Eu levanto de manhã, atravesso o meu barraco. Eu tinha um barraco com 2 cômodos. Meu barraco ficou um pouquinho maior. Eu mudei de endereço, mas não mudei os valores. O sol entra na minha veneziana do jeitinho que entrava no barraco. Eu agradeço o privilégio de mais um dia. Dou bom dia para a mãe. Eu não sei se vocês sabem que mãe não morre, né? Quando eu tinha 4 anos de idade, 7 anos, a minha mãe não passou bem, meu pai internou minha mãe. Eu fui visitar a minha mãe, vi ela numa sala com um lençolzinho branco cobrindo a minha mãe. Eu quis entrar, a enfermeira não deixou, saiu para falar com meu pai. A hora que eu voltei, eu pus a mão na minha mãe, entrei lá na marra. Meu pai estava chorando. Eu falei: o que foi, pai? Ele falou: a mamãe morreu. Mãe morre? A minha não. Eu entrei ali, pus a mão na minha mãe, ela estava geladinha, pedi um cobertor, cobri a minha mãe. Fiquei esperando a minha mãe ficar quentinha para levar para casa, a minha mentora, a minha coach, a minha guia. E fiquei esperando. A enfermeira me convenceu a ir para casa e me garantiu que assim que a minha mãe ficasse quentinha, ela ia. Eu fiquei em casa 3 dias esperando a minha mãe que descia com a sacola de feira, para eu dividir com os vizinhos, para eu aprender naquela idade que eu já podia ajudar o próximo, naquela condição social. Nós nascemos locomotiva. Se tiver pesado, você tiver problema, é porque você é locomotiva. Você não é um vagão, então para de reclamar. Se tiver leve, se não tiver problema nenhum hoje para resolver, é porque alguém está puxando você e você não é um vagão. Porra! Aí eu entendi isso muito cedo, que eu era locomotiva e eu queria ajudar. Esse país é rico, joga comida fora. Eu já aprendi cedo, dividir a comida com os vizinhos para aprender que naquela condição social eu já ajudava o próximo. Fiquei esperando a minha mãe 3 dias. Minha mãe não veio para casa, não voltou. E eu fiquei decepcionado pela primeira vez na vida. Primeira e única. A minha mãe não ficou quentinha e não voltou para casa. Meu pai falou: a mamãe não volta, a mamãe morreu, pode sair da janela. Eu aprendi uma coisa: a gratidão. Quando o dia começar amanhã, lembra de agradecer. A minha mãe me ensinou, de tanto fazer eu agradecer o dia, ela me ensinou o valor do tempo. Nós temos um tempo e o tempo acaba. Eu não sofri. Eu entendi que o tempo da minha mãe acabou e que meu tempo ia valer mais. E eu entendi que mãe não morre, só morre quem é esquecido. Imortal, inesquecível, tem uma sementinha no coração e na mente. Você tem um ente querido que você perdeu? Está difícil? Está no retrovisor? Você não pega. Mas olha quantos entes queridos estão no para-brisa que você não está dando bom dia. Quem você pensa que é? Quanto tempo você acha que você ainda tem? Valores. Quais são os seus valores? Não é quanto você tem, é quem você tem. Quanto tempo você tem? Cara, vamos começar de novo? Vamos olhar para dentro, vamos ouvir? Gente, eu não sou professor de nada, não sou técnico. Ah, você fez Harvard. Eu fiz uma faculdade, eu já estudei, já fiz Harvard. Mas, gente, a minha especialidade, felizmente, é fazer nada. Eu acredito nas pessoas. Delegar, time, acreditar no outro. Agora, acima de tudo, a espiritualidade. Você levanta de manhã, pede, faz uma oração, pede para Deus ajudar. Vem num evento extraordinário buscar conhecimento. Mas às vezes esquece, levanta de manhã e não dá bom dia para Deus. Onde é que você acha que está Deus? Na nuvem? Fica olhando para cima? Cola a mãozinha e fica olhando para cima? Onde é que está Deus? Cara, está aqui, está aí.
O Deus está dentro de cada um de nós. Você levanta de manhã, o Deus está no seu semelhante. No outro, você levanta de manhã, Deus é sensacional, mas você não dá o selinho do Deus que dormiu com você. Chega na portaria do seu condomínio, Deus abre o portão para você, você não dá bom dia. É o porteiro. Quais são os nossos valores? Time. Quando se fala de time, não tem essa porra de atacante, de goleiro, de zagueiro. Começa no gandula, a bola está com o gandula e você não prestou atenção no gandula. Quando você fala de time, tem que prestar atenção no Deus que vem ajudar você a fechar o contrato. Você fecha um contrato, consegue um grande negócio, Deus cola do lado e vem te servir um café. E você não dá bom dia para Deus, é a copeira. Quais são os nossos valores? Começa de novo. Qual que é a minha vantagem? Ser feliz a vida inteira. Eu me decepcionei com a enfermeira porque minha mãe não ficou quentinha, não voltou para casa. Eu entendi que o tempo dela acabou e que o meu tempo ia valer mais. O valor do tempo. Por meu tempo valer mais, eu queria ser importante. Um ser humano importante é aquele que faz diferença, impacta e soma na vida de outro ser humano. O cargo, a quantidade, o dinheiro, o avião, o carro alemão. Me perguntam quando é que eu virei a chave. No avião? No carro alemão? No primeiro milhão? Gente, isso não é virar a chave. Gente, isso são só coisas. Isso não é seu, só está com você. Meu, de verdade, o que eu quero deixar para o meu filho, o que minha mãe deixou para mim. Valores. Aqui, ó. Emoção, espiritualidade, imortalidade. Quando você lembra da pessoa e a pessoa está aqui. Invisível, mas está no coração e está na mente. Eu aprendi dessa forma e resolvi empreender com 8 anos de idade. Empreender. Fui sacar carvão. Mas eu conseguia pôr café da manhã para 9 pessoas em casa. Eu era um cara importante, me tornei importante, nunca mais eu quis depender de ninguém. Eu passei a ser importante com 8 anos de idade, porque eu entendi que eu já podia servir o próximo. O que vocês, é a profissão de vocês. Vocês organizam, vocês servem, vocês atendem, vocês protegem, vocês empreendem. Agora, você está fazendo isso para você? Você está pondo a máscara em você? Você cuida do outro, você está cuidando de você? Eu aprendi a cuidar de mim muito cedo. Montar time. Aprendi a montar time muito cedo. Com uma regra muito simples que eu aprendi com a minha mãe. Eu fui educado com democracia cubana. Mamãe sempre me deu o direito de concordar e não podia sair. Democracia cubana. O meu time é tocado com a mesma democracia. A criança que está chegando, o seu filhinho de 2 anos, e o cara que você está contratando é a mesma coisa. Ele acabou de chegar, ele não sabe. É você que tem que dar a direção. Eu dou a direção com o que eu aprendi em casa. Carinho de mãe, disciplina militar. Tem que entregar. Mas é com carinho, não é com bônus, não, é com bom dia. Vocês têm noção quanto você economiza de bônus se você der bom dia? É tão difícil assim dar um bom dia? Você quer mais alguma coisa para agradecer do que sair de manhã, ter o direito a 24 horas e saber que tem alguém precisando de você e que você pode atender? Que você tem para onde ir? Sabendo que tem 2 bilhões de pessoas nesse planeta que não tem para onde ir? Qual que é o problema? Crise? Que crise? Ninguém parou de beber, de vestir, de comer, de dormir. Ninguém parou de beber, de comer, de vestir, de dormir, de nascer, de morrer. Então tem consumo. Se tem consumo, ninguém pôs fogo no dinheiro. Qual que é o problema? Por que as pessoas acham que tudo é um problema? Lá atrás falando para você que era um problema porque você era negro. Era um problema porque você era pobre. Era um problema porque você era gay. Era um problema por causa da religião. Era um problema porque era nordestino. É mentira! Até quando vão acreditar nisso? É mentira! Você pode o que você quiser. A minha mãe me ensinou muito cedo que ser negro era um privilégio, eu tinha que agradecer. Aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade. Então não foi um problema, eu não tenho culpa se vocês são desbotados. Cara... Gente, é só o simples. É o simples. Eu não faço nada de extraordinário que qualquer um não pode fazer. Eu venho fazendo o simples. Ganhar dinheiro, empreender. Eu ganhei dinheiro em sacando carvão, não era um problema, eu tinha uma meta. Qual que é a meta? Meta de crescimento humano. Sair de casa de manhã, fazer a diferença, impactar e somar na vida de uma pessoa. É a meta que eu vim fazer aqui hoje. Se um de vocês aceitarem ouvir, vão sair daqui melhor que chegou. E não tem mágica, não. Eu não transformo ninguém. É que quando você olha para você, você descobre que você pode um pouquinho mais. O gigante é você, mas você não está olhando para você. Olha para dentro e começa de novo. Quando você acredita em você, você provoca o efeito Harvard. O que tem em Harvard? Gente, eu fiquei em Harvard tempo suficiente para saber que lá não tem porra nenhuma. Olha. Lá, as pessoas se internam lá e se dedicam, estuda,
acredita e não sacaneia o professor e faz tudo bonitinho, leva a lição para casa, entrega o trabalho, aí dá certo. Aí ele sai de lá top. É claro que eles são bons. Mas se você tiver o mesmo comportamento que você tem em Harvard aqui, você fica bom aqui. Então você não precisa mudar de endereço, você precisa mudar os seus valores, acertar a mentalidade positiva, produtiva, acreditar em você. Cara, é possível? Ah, o não eu já tenho. Por que estão escolhendo isso? Você tem a opção do sim, por que escolhe o não? Eu ganhei dinheiro ensacando carvão e a minha meta material era $1. Eu não sofro. As minhas metas são sempre atingíveis. Lucro não quebra ninguém. Levanto de manhã, faço diferença, nem que seja com um pedaço de pão, um abraço, um carinho, adoro as pessoas. É que a produção não deixou, ia descer e ia abraçar todo mundo. Olha, aí... Hoje me obrigaram a sair pelo fundo e colocaram um cronômetro aqui. Cadê? Tem a porra de um cronômetro aqui. Só esqueceram que eu não sei ler, mas tudo bem. Olha, gente, aprender a lidar com gente. Na favela, eu jogava bola num campo de barro com tudo quanto é tipo de menino. Não tem esse papo de gênero, de cor de pele. Era menino, menina. E não podia brigar. Se brigar, minha mãe fazia ficar abraçado. Olha que interessante, a aula que eu tomei. Eu aprendi a conviver com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes. Qual que é o problema? Porque tudo hoje é um problema. Cara, olha para você, acredita em você. O outro é problema do outro, que se lasque o outro. O mundo tem 8 bilhões de outros. Acredita em você e você contagia o outro a acreditar também. E comece a fazer diferença para impactar e somar na vida do outro. Se um de vocês olhar para dentro, você vai entender do que eu estou falando. Você pode o que você quiser, mas você precisa acreditar. Eu acreditei que era possível. E ganhei dinheiro sacando carvão, ganhei dinheiro catando latinha, vendendo limão. Fui fazer um treinamento em Harvard para poder fazer gestão. Vocês são dessa área de contabilidade, gente? Gestão. É o que a minha mãe fazia. É o simples bem feito. O restinho de feira que dava comida para todo mundo e ainda sobrava para a janta. Lucro não quebra ninguém. Fui aprender relacionamento. É o que eu fazia na favela. Não podia brigar. Se brigar, tinha que ficar abraçado. Aprendi a conviver com os diferentes. É o que nós precisamos fazer aqui. Cara, nós somos obra de arte única. Não tem 2 DNA, não tem 2 impressão digital, não tem 2 íris, não tem 2 códigos genéticos. Nós somos únicos. Obra de arte, por acaso, feita por um artista chamado Deus. Você não precisa sair do seu país para ir para Paris, para Amsterdã, para Londres. O idiota aqui foi para Paris porque a minha mulher mandou. Mas olha, cara, quando chega em Paris, ela me falou para eu ver uma obra de arte. Eu estou andando numa fila, dou de cara com a Mona Lisa. Gente, quem conhece a Mona Lisa é meus sentimentos. Quem não conhece não está perdendo nada. É a porra de um pedaço de papel. E as pessoas ficam assim, ó. Obra de arte, você tem uma do seu lado. Nesse exato momento. Por acaso o artista chama-se Deus. E você quer julgar a obra? Julgar a obra do cara? O mesmo artista que fez você, fez a obra que está do seu lado. Você olha e quer julgar a obra do cara. Cara, começa de novo. Você precisa do outro, ninguém faz nada sozinho. Nós somos interdependentes. Estão separando a gente o tempo todo, esquerda, direita. Que papo é esse? Esquerda, direita. Essencial, não essencial. Preto, branco, rico, pobre, classe X, classe Z. Menina, menino, gay, não gay. Ei! Obra de arte, ser humano, único. O artista que fez tão bom. O cara é tão bom que ele tem 8 bilhões de obras pelo mundo e ele não repete uma. E tem gente que tem dúvida ainda se o cara existe. Não repete uma e você está sentado do lado de um, em vez de abraçar, de conviver. Gente, em vez da gente abraçar, se relacionar, conviver, você quer julgar? É preta, é branca, é careca? Cara, obra de arte. Lembra, a energia divina está no outro, abraça o outro, toca no outro. Aprenda a conviver com Deus que está do lado. Cresça de dentro para fora. Se torne o novo normal. O novo normal não é a tecnologia, não. Vocês viram que esse negócio do fora? Legal. É só uma ferramenta. Isso não vai dominar o mundo, não. As pessoas estão preocupadas que a máquina vai dominar o mundo. Agora estão falando de chat GPT, de Google.
vocês passem a se preocupar com a tecnologia de domínio do mundo, se caso, por acaso, vocês... Vou falar uma coisa para vocês. Tecnologia. Sabe quando é que eu vou me preocupar com a tecnologia? Para substituir o ser humano? A vida toda vai precisar de vocês, tá? Eu não vou em nenhum congresso desse tamanho, tá? Olha quando vocês são importantes. Não tem como você iniciar nada na vida sem a participação de vocês. Não importa se é físico, se é jurídico, todo mundo precisa de vocês. Então, gente, não tem uma época que a máquina vem e resolve o nosso problema. Não é só no Brasil, não. Vocês são importantes em qualquer lugar. Então, para de acreditar que a máquina vai substituir o ser humano. O Google não faz sexo com o ChatGPT, não. Porra, então assim, não tem máquina, não tem Guguinho sendo produzido em série. É nós. Gente, somos nós que fazemos. Nós somos protagonistas. Basta você acreditar. Foi possível para mim a vida inteira. Por que não é possível para o outro se nós somos semelhantes? O que um pode, o outro pode. Não tem milagre, não. É fato. Eu posso, você pode. Copia. Está tudo pronto no universo. Pega o modelo que você quiser, do negócio que você quiser, da tecnologia que você quiser e copia do outro. E traz para você e melhora aquilo, porque não tem ninguém mais ou menos inteligente, não. Todos nós somos igualmente inteligentes, só depende daquilo que você fala, pensa e acredita. E informa a sua massa cinzenta. É simples. Eu faço isso desde pequenininho. Ah, mas você nem vulnerável eu sou. E como é que você fez na época do Covid? Eu abraço as pessoas. Eu entendo que Deus está no outro. Eu abraço Deus. As pessoas vão abraçar Deus e dar o ombro? Ei, aqui, ó, abraça. E como é que você fez com o Covid? Eu não pego essa porra, não, eu só pego o que me interessa. Gente, eu fui fazer um congresso de médicos. O fino sensacional, melhorou a nossa vida. Só que você precisa tomar cuidado quando você fala do vírus, porque o vírus é invisível. Eu falei, eu sei, Deus também. No que você acredita? Acredita em você, cara. O Deus está aqui, ó. Começa agora. Não é o que passou, já está no retrovisor. No retrovisor tem vivência, experiência, aprendizado, anticorpos. Mas para de olhar para o retrovisor que você vai bater. Por que o para-brisa é 100 vezes maior? Porque é para lá que você vai. Cara, tem um ente querido aqui, tem 100 entes queridos lá esperando o seu bom dia. Gente, é possível nós sairmos daqui melhor que chegou. Com 13 anos, eu arrumei um trabalho numa multinacional. Fui ser office boy. Mas eu nunca trabalhei para ninguém, eu trabalhava para mim. Espírito empreendedor, numa empresa de estrangeiros. Office boy, aquela pastinha era meu negócio, era meu futuro, era minha responsabilidade. Eu não falava de meio ambiente. Eu entrava no banheiro e economizava água e papel, sem ninguém estar vendo. Eu me instalava no hotel quando viajava para a empresa e usava uma toalha só, e uso uma toalha só até hoje, sem ninguém estar vendo. Então não fale de meio ambiente, pratique o meio ambiente. Na minha empresa, não tem um pingo de graxa no chão. Nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Não tem um pingo de graxa no chão. Mesmo desmontando um caminhão a cada 3 horas. Mas se tiver um pingo, eu limpo. Não fale, pratique aquilo que você quer deixar de exemplo para os seus. Os filhos. Leve seus filhos para o trabalho. Meu filho veio trabalhar comigo quando tinha 7 e o outro tinha 9 anos. Eles queriam saber onde é que o pai achava dólar. Achar dólar? É, pai, onde o senhor acha esses dólares que tem aí? Eu falei, vocês estão de férias? Levanta cedo da manhã que o papai vai mostrar para você onde é que acha dólar. A mãe falou, onde você vai levar meus filhos? Porque eu não sei se vocês sabem, os filhos são delas, né? Aí, eu falei, eu vou levar ali para dizer onde eu acho dólar. Trabalhar. Levanta. A mulher ficou brava, eu baixei a bola. Gente, quando a mulher fica brava, baixa a bola, tá? Olha, tem um jeito de lidar com a mulherada, sabe como é que é? Você aceita logo que dói menos. Aí, eu levantei, de manhãzinha, eu fiz um exercício que eu faço a vida inteira. Eu levanto de manhã, atravesso o meu barraco, que ficou um pouquinho maior, eu faço um café e levo para a minha opressora na cama. Eu tenho a mesma opressora faz 43 anos. Quando ela não vem, ela manda em mim. Quando ela não está para mandar, ela manda o assistente dela que está rodando aí. Gente, aí eu levo um cafezinho expresso, não é uma bandeja não. Eu estou falando para vocês vão... Copia porque é importante para vocês, tá?
Eu levo um cafezinho expresso e 2 bolachinhas. E levo para a princesa. Quando chega lá, prontinho, ela fala assim, não é esta bolacha. Eu tenho atitude, gente. Eu me posiciono, volto e troco a bolacha. Vocês sabem para fazer o quê? Para fazer o que todo mundo precisa fazer todo dia. Não é romantismo, não. Isso é network. Network começa dentro de casa, quando você aprende a conquistar quem você acha que é seu. Gente, conquistar cliente. Conquistar cliente, até na rede social é caro. Tudo que você faz para conquistar cliente, fazer marketing para conquistar cliente. Aí o seu concorrente vem dar um chaveirinho de presente. Para que o cara quer o chaveiro? Você perdeu o cliente. Conquiste pessoas. Treina com a criança. Como é que você conquista a pessoa? Eu aprendi a força da conquista e da venda quando fui fazer Harvard. Fui fazer um treinamento em Harvard para aprender vendas. Eu vou ensinar vocês a vender, porque todos nós somos vendedores. Todos nós vendemos alguma coisa. A nossa energia, o nosso sorriso, a nossa positividade, o nosso produto, o nosso serviço. Todos nós somos vendedores. O time todo precisa ser vendedor. Porque a venda começa no atendimento. O time todo precisa atender. A área comercial é o ponto final. Precisa ter venda em qualquer negócio que você fizer na vida. Então, eu vou ensinar vocês a vender. Eu estou fazendo um treinamento em Harvard e fui fazer um treinamento de vendas. Eu estou lá em Harvard treinando e comecei a rir na sala de aula. Eu falei, filho, o que foi? Eu falei, o que vocês estão ensinando aqui, eu aprendi com 11 anos. Eu falei, como assim? Gente, eu não tinha o que comer com 11 anos que eu quebrei pela primeira vez. Olha, o cara falou que eu quebrei, que eu fali 6 vezes, não é verdade. Eu nunca fali, eu nunca quebrei, eu nunca fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. A única coisa que você ganha de novo e não deixa sequela. Por que você fica sem dinheiro? Porque você se deixa levar pela vaidade. As pessoas acham que não tem vaidade. Tem sim. Você lembra daquela bicicletinha que você ganhou quando era pequeno? Veio com 2 rodinhas, você achou que sabia andar, o coleguinha fez uma piada, você achou que fica chato, porque você já sabe, e mandou tirar a rodinha. Vaidade. Não se tira a rodinha daquela bicicleta. Quando tira é porque já está na vaidade. Aí você acha que sem a rodinha você pode andar mais e tira o pé. Aí já está se achando, né? E tira a mão. Aí tem uma curva, você tira os dentes. Vaidade. É assim que a gente está tocando os negócios, tá? Compra não sei o quê, amplia não sei o que lá, contrata o CEO, o CFO e se fudeu. Olha, cara, vaidade. Então, assim, cara, controla isso. Eu aprendi essas coisas e fico pondo na prática. Quando eu estou em Harvard, quando eu quebrei com 11 anos, fiquei sem dinheiro, eu precisava comer. Eu aprendi a pedir e não mexer no que é dos outros. Eu aprendi a pedir. Precisava comer. Eu pedi fruta para o vizinho deu algumas frutinhas, depois deixou só levar limão para casa. Levei 2 sacos de limão. E fomos para a feira vender limão, porque Deus é bom. No primeiro dia deu para fazer limonada, segundo e terceiro dia não tinha o que fazer com limão. No 4º dia tinha uma feira no bairro, nós fomos vender limão. Eu estou falando de curso de Harvard. Estou em Harvard aprendendo vendas. Aí eu comecei a lembrar como é que eu aprendi aquilo. 12 limões aqui, eu não sabia ler e escrever, eu só sabia contar. 12, na feira assim, ó. Porque eu só sabia fazer essa porra. Eu não sabia fazer nada, eu só sabia rir. Não sabia pôr o preço do limão, não sabia como é que vendia. Eu ria. A madame vinha no conta-fluxo da feira, via os 2 neguinhos rindo, eu e meu irmão. Achava engraçado e começava a rir da gente. A gente não sabia do que ela estava rindo, ria dela. Hora que chegava pertinho, ela abria a bolsa e comprava o limão. Acabou o curso, é só isso, tá? É o que Harvard está ensinando a pés de ouro. Harvard faz 15 dias de curso para eu entender que se você sorrir, você vende. É tão difícil assim sorrir? Para você vender o que você tem de melhor? Primeiro você vende você. A sua energia, a sua positividade, a sua espiritualidade. Como é que você entrega isso? Com um sorriso. Treina com a criança, sorria para ela. É o Deus puro, você não consegue sorrir para Deus? Sorria para uma criança de 2, 3 anos. Se você for verdadeiro, vocês nessa profissão precisam ser verdadeiros. Se você for verdadeiro no treinamento e sorrir para uma criança de 2 anos, ela sorri de volta. Se você achar que você engana uma criança, ela mostra a língua e dá as costas para você, se você não for verdadeiro. Como é que você anda se relacionando com as crianças que você encontra todo dia? Aqui tem um monte de criança, tá? Porque ninguém muda de personalidade. A nossa personalidade não tem mais que 7 anos.
Então nós somos crianças, nós esperamos um sorriso, nós esperamos uma alegria, nós esperamos que alguém dê a mão, uma consideração. Nós não precisamos de nada além disso. Cara, resgata seus valores. Essa criança está aqui. A minha idade mental é 7 anos e eu não abro mão disso. Cara, eu sou feliz. Por que as pessoas complicam tanto? Cara, eu vim trazendo essa trajetória a vida toda. Cresci nessa empresa de office boy a diretor de uma multinacional, de um salário em 16 anos, 14. Em 14 anos, de um salário a 121 salários, de office boy a diretor formado. Por que é difícil para o outro? Diziam que os caras não podiam, que era racismo, que não sei o quê, que não vão te aceitar. Eu cresci lá, esses caras se tornaram meus mentores, extensão dos meus pais, me fortaleceram e são meus mentores até hoje. Eu mudei de endereço e eles dão ordem para mim, só tem um vivo, dão ordem para mim, eu me posiciono e obedeço. Simplicidade, valores, não é de onde você veio, é para onde é que você vai, você não vai sozinho, você precisa de mais alguém, o tamo junto tem que ser verdadeiro. Você precisa do outro, a base é a família, o pilar e o alicerce da família é a energia feminina, é a mulher. A mulher é criadora, nós somos criatura, e a mulher influencia as outras mulheres. Toda mulher que compra um sapato Labotan, uma bolsa Hermès, você sabe para que serve essa porra? Não sabe. Ela compra para mostrar para outra mulher. Olha o poder que a mulher tem. E não estão usando isso para ganhar dinheiro? Ela que vai decidir. Cara, eu vendo peça de caminhão. Você acha que o caminhoneiro não consulta a mulher, não? Ele leva a mulher lá para comprar motor. E ela dá uma volta, e ela olha o piso, olha o atendimento e olha o banheiro. Não tem nada a ver com o motor. Mas aí ela resolve parar na lanchonete, porque ela gostou do ambiente, o marido compra o motor. Tudo depende, nós dependemos uns dos outros. A família, gente, é a base. Volta para lá e começa de novo. Nós somos bicho. Bicho precisa voltar para casa. A baleia volta para casa, a tartaruga volta. Os tubarões não invadiram o Recife. É a casa deles. Eles voltam para casa. Nós somos bichos e precisamos voltar para casa. Que tipo de energia vocês deixaram em casa hoje de manhã? Levantou de manhã com DR? Aí o seu contrato não está dando certo? É porque você já saiu com energia ruim de casa. Conserta dentro de casa, é lá que começa tudo. É lá que você começa a vida, é lá que você carrega as baterias. Então para de achar de fazer curso, treinamento, imersão, reunião, network. Mas quando chega em casa, você não cumprimenta o filho. Você chama a sogra de megera. Ei, começa de novo. E você vai ver de onde é que eu tiro tanta felicidade. Como é que todo dia de manhã eu estou disposto a dar um bom dia largo e levar para a internet, para a rede social? Eu não levo para a internet o emblema do meu carro, eu não levo eu entrando no avião, eu não levo, nunca ninguém viu minha casa. Então, cara, eu levo um pouquinho de vida real para vocês entenderem que esse Brasil dá certo. O Brasil dá certo graças a um diamante chamado brasileiro. Você precisa acreditar em você. O tempo todo estão dizendo que a gente não pode para enfraquecer. Tudo que falam que a gente não pode, essa mistura, essa separação de pessoas é para enfraquecer. Se nós entendermos, acreditarmos em nós, está feita a transformação. Ah, ninguém gosta que fala de política. Não tem que falar, mas tem que escolher. Escolhe alguém. Você precisa acreditar. Você precisa se envolver. Você precisa assumir responsabilidade, em vez de lamentar. Cara, em vez de apontar, assuma a responsabilidade. Seja empreendedor. Empreendedor tem que ir para a linha de frente e carregar a mala. É assim que você entende que você nasceu locomotiva, que você não é vagão. Você nasceu para puxar, então agradeça. Você está em pé para puxar. E se precisar, dá uma força para o outro e passa informação para o outro. Por que a minha especialidade é fazer nada? Porque eu sempre deleguei. Meus filhos são melhores que eu. Foram educados para serem boas pessoas. São empresários e são melhores que eu. Minha mulher é melhor que eu. E eu continuo aqui. Aprenderam comigo, mas já me superaram. Os meus diretores são melhores que eu. Meus gerentes são melhores que eu. A minha assistente me dá um banho. Líder é aquele cara que faz o papel da mãe. Ela serve, ela atende, ela protege, ela dá direção, ela limpa o chão e ninguém quer ficar sem ela. Líder por admiração. Torne-se um líder natural. Cuide das pessoas, trate as pessoas, use a humildade, limpa a sua mesa, pega você o papel do chão e comece a exercer a liderança e ser o exemplo para fortalecer o seu negócio. Não é o tamanho do seu negócio, é o seu tamanho. Qual que é o seu tamanho? Cresce, começa de novo. Gente, é só o simples. É possível. Meus filhos foram comigo quando tinha 7, 9 anos, quando foram ganhar o dólar. Chegou na empresa,
O do meio falou assim, papai, onde é a minha sala? Falei, sala? Você não queria ganhar dólar? Falei, não, é no lavador que tem dólar. Foram pro lavador, meia hora depois subiu com o sindicato no escritório, dizendo que eu precisava descer lá, que tinha uma crise no lavador. Falei, qual que é a crise? Os funcionários, quais são? Meus filhos. Quando eu cheguei lá, papai, os nossos ajudantes são muito folgados. Falei, ajudante? Você já tem ajudante? Não, meu bem, vocês são ajudantes deles. Chamei o time e falei, olha, eles vão ficar aqui nas férias. Se eles não passarem no teste, eles vão embora e vocês vão embora também. O cara me chamou, falou, seu Geraldo, você entendeu, né? Eu entendi. Soca serviço para esses caras ir embora. Socaram o serviço, no dia seguinte eles estavam cedo na garagem de novo. E no dia seguinte de novo. Ganharam dinheiro, foram para a Disney, gastaram como se fosse engenheiro de produção, voltaram, olha a importância. Olha a importância de você trazer negócio, trazer seus filhos para o negócio. Voltaram e me chamaram para fazer uma proposta. Falei, uma proposta? Fala em casa. Não, em casa não, a gente quer falar no trabalho. Foram num sábado no trabalho, uma mesa de reunião, cada um numa ponta, os dois toquinhos numa ponta, um com 7 e com 9 anos. Qual que é a proposta? A gente resolveu que a gente agora quer sair da escola, só quer trabalhar. Eu sou contra a palavra não. O sim eu já tenho. Eu falei, filho, meu sim você já tem, agora precisa falar com a mamãe. Gente, para que eu quero problema? Terceiriza. Aí, chegou em casa à noite, na hora do jantar, reunido com a mamãe ficou meio desconfiada. O que vocês estão fazendo? Mulher, foi para você, mulher não tem 6, não tem 6 sentidos, tem 200 sentidos. O que vocês estão fazendo? Não, nós combinamos um negócio que o papai combinou comigo, não. É para sentar com a mãe. A hora que eles contaram a história, eu fiquei quietinho, porque eu sabia que ia apanhar os 3, eu ia ser o primeiro. Ela pôs os 3 para correr e eles tiveram que voltar para a escola. Mas quando eu quebrei mais forte, eu fiquei devendo 16 milhões de dólares, como vocês viram. Mas meus filhos já sabiam tocar o negócio e foram trabalhar. Leve a família, mostre o que eles podem fazer, leva para conhecer, leva para ajudar, não exporta os filhos para fora. Ele vai para a Suíça fazer colégio, depois vai fazer Stanford, vai fazer Harvard, depois ele volta e não conhece você, não conhece o seu negócio, você não viveu, o seu tempo acabou. Cara, traz a família, conviver com a família é difícil? Como assim é os seus? Família não é difícil não, é a gente que fica pondo rótulo, complicando a vida. Conviver com os seus. Eu trabalho com a minha família a vida inteira. A minha mulher é diretora, é financeira, linha de frente dos negócios. Meus filhos, cada um tem o seu negócio, mas todos trabalharam comigo. Todos os meus sobrinhos trabalharam comigo. Então, gente, traz a família. Trabalha com a família. Dá certo, sim. Acredita no seu país. Levanta de manhã e para de acreditar em crise. Isso é conversa para ter manobra financeira. Tem 2 fundos que vocês conhecem, o Black e o amigo dele. Tem mais dinheiro que 3, 4 países juntos. Então não falta dinheiro. Ninguém pôs fogo, não falta dinheiro. É o ponto de vista, é para onde é que você está olhando. Tem mais gente abrindo empresa e fechando empresa do que a capacidade de vocês de atender. É para onde é que você está olhando, porque está acreditando que agora vai ter uma crise. Outra? A crise vai existir a vida inteira. Então é o seguinte, tem crise? Tem. A crise é a pedra do caminho. Mas Deus não sacaneia ninguém. Tem uma pedra no caminho, mas é degrau, é para subir. Você está dando ré? Acredita em você. Nós crescemos 30% ao ano em tudo que a gente faz. É possível. Neste país onde as pessoas insistem em dizer que é difícil, insistem em dizer que esse país é uma bosta. Você nasceu na bosta? Acredita em você. Ter orgulho de ser brasileiro, de ser empreendedor, de estar sentado aqui num dia como esse, buscando conhecimento, vivência, aprendizado. Olha a quantidade de vocês. Isso não é motivo para você acreditar. Alguém do seu lado está acreditando. Ou você vai fazer, ou alguém vai fazer por você. Aprende com o outro, conta para o outro o que você está fazendo, ouça o outro. Ouvir. As pessoas não querem ouvir porque elas acham que já chegou lá. Chegou lá onde? Ouve. Humildade, simplicidade. Chama-se evolução humana. O novo normal, gente, não é a tecnologia, inovação, robotização, sistema, nuvem, Google, ChatGPT. O novo normal é você se transformar num ser humano melhor. Resgatar os valores, ir para a base. Nós somos emocionais. Nós vivemos de emoção. Do nada a nossa válvulazinha fecha.
Quanto tempo que você acha que ainda tem? Você tem 40 anos? Não tem, já teve. Tem 50 anos? Não tem, já teve. Agora você tem alguns segundos. Vocês têm tempo de usar a tecnologia de vocês? Lembrando que mãe não morre, pai não morre, as pessoas que você ama não morrem. Só morre quem é esquecido, mas você tem tempo de usar o smartphone e passar um oi para as pessoas que você ama, tipo mãe? Você sabe o poder que tem isso quando a pessoa carrega suas baterias em qualquer lugar do planeta? Só de você falar oi, não precisa nem dizer que ama, nem que está com saudade, o poder da criadora. Mas você não tem tempo? Está esperando o tempo dela acabar? Para chorar? Nós somos emocionais. Se você fortalecer você, é você que faz o resto. Você tem poder de transformar, mas você precisa primeiro transformar você. Você tem poder de inovar. Todo mundo fala de tecnologia, de inovação, e não estão inovando a si mesmo. Inova você, o resto é a máquina, o resto você compra. E ela vai ficar ultrapassada a curto prazo. Você vai precisar renovar ou comprar de novo. Então renova você. Cara, começa você. Chega em casa, não leva o smartphone, não. Não leva um tablet para o seu filho, não. Leva um selinho para a mãe dele. Resgate os valores e começa de novo. Se torne um ser humano melhor. A minha meta de $1 eu bati a vida inteira. Hoje a gente tem a maior empresa da América Latina de reciclagem e a minha meta é $1. Não é quanto eu tenho, não. É quem eu tenho. Não é o tamanho do patrimônio, é o meu tamanho. Você está crescendo ou você está diminuindo? Você está se deixando levar porque ontem você tinha 10, hoje você tem 9? Está sofrendo porque falta 1? É isso que você vale? Quais são os nossos valores? Começa de novo. E você vai ver que é possível, gente. Olha, eu sei que eu passo do tempo, eu sei que eu não sei ler. Cidadão, onde está a porra do... Onde é que tem um painel para ver o horário? Tem? Ah, é? Oh, linda! Olha, alguém vai me falar que o tempo acabou. Olha, nós temos um tempo, gente. E o tempo acaba. Eu gosto de ir para os lugares e falar com as pessoas. Para as pessoas perceberem que eu não tenho nada de especial. Eu sou só o simples, eu só faço o óbvio. Mas eu faço. As pessoas me abraçam às vezes para saber que isso é de verdade. A minha paixão seria descer aí e abraçar um de um. Pra vocês verem que é o simples. É um cara sem noção, perdido, que levanta de manhã e descobriu muito cedo que não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Cara, e não é 16 horas atrás da mesa, não. Aqui, ó. Quando você trabalha com propósito, quando você tem determinação e vai buscar um objetivo, inclusive a hora que dorme. Porque a melhor hora para você ganhar dinheiro é a hora que você pensa. Não tem CLT que proíbe você de pensar, não tem lei que diz que você tem que pensar só 8 horas. Nós podemos um pouquinho mais. Nós temos um potencial absurdo, mas não estão usando. Olha para dentro, começa de novo. Por que eu posso? Por que eu nunca tive um problema maior que eu? Qual que é o tamanho do seu problema? Pode medir o que você quiser, ele é menor que você. É que você está olhando para o estrume, olha para o cavalo, ele é menor que você. O problema existe porque tem você empreendendo para dar solução. O dia que você sair de casa e não tiver nenhum problema para resolver, acabou o sentido da vida. Os problemas são necessários para você ter motivação. Ah, eu vou demorar para ter filho porque meu orçamento, a conta não fecha. A conta não fecha para você ter um filho? Você quer uma coisa para te motivar melhor do que você sair de manhã e saber que tem um bebê lá para você cuidar? Quer motivação melhor que isso, do que um sorriso de uma criança? Sorriso de Deus. E as pessoas estão buscando uma motivação, o primeiro milhão, o carro alemão, o status, o seguidor da internet, esqueceu de você. Esqueceu de fazer o simples, de fazer o óbvio. E eu estou fazendo isso todo dia. Então não é a minha história. É o que eu estou fazendo com a história todo dia. A minha família é unida, é conectada, meus filhos são... A pessoa fala de sucesso. Rufino, qual a referência que você tem de sucesso? Para mim, referência de sucesso é quando eu chego em casa num fim de semana e aparece 1, 2, 3 filhos, aparece os netos e fica o resto do dia lá. Eu chamo isso de sucesso. Se você já tem filho, já tem neto, tem ente querido que quer ficar com você, você está dentro do sucesso. Então, sucesso não é quanto você tem, é quem você tem. Que tipo de convivência você tem. Por que as pessoas acham que o sucesso é quando alguém mostra lá que ele já está no bilhão? Que merda! Você tem um preço para ter sucesso? Gente, é o simples. Agora eu tenho dinheiro? Não sei. A hora que você acha que você tem dinheiro, do seu lado tem alguém que tem 10 vezes mais. Então para de achar, de se medir pelo que você conquistou. Se meça por quem você consegue trazer com você. Eu vou terminar, eu vou contar uma historinha para vocês entenderem quando eu falo de Deus. A minha empresa fica na Marginal Pinheiros com a Marginal Tietê.
E a gente tem uma operação grande, a empresa pega o quarteirão todo, e do outro lado da ponte tem um viaduto, e lá embaixo morava um cidadão, um andarilho. Atravessava a rua e vinha pedir água na empresa. Eu não sabia. Um belo dia eu vi esse cara sentado na calçada. Eu falei, o que aquele cara está fazendo sentado no portão? Ah, seu Geraldo, é o nosso vizinho. Vizinho, ele mora do outro lado da pista, debaixo da ponte. E ele vem buscar água. Eu falei, mas a hora que a gente desocupar, a gente pega água para ele. Eu falei, mas por que ele não entra? Ele tem vergonha. Vergonha por quê? Eu me bloqueei com aquilo e fui lá falar com o cara. Eu me pus na minha carapuça de arrogância, porque todos nós temos a nossa arrogância. Eu me vesti na minha arrogância, esqueci da minha humildade e fui lá falar com o cidadão. Quando eu cheguei lá, ele estava sentado na calçada, todo roupinha velha. Eu falei, ô cidadão, você veio buscar água? Ah, sim senhor, sim senhor. Falei, pode entrar, pode pegar água, hoje não tem quem pegar água para você. Eu falei, o senhor não leva mal? Eu fico aqui, mas uma hora os meninos me veem e traz a água. Ele enche meu galão. Eu falei assim, não, mas hoje ninguém vai trazer água. Você quer água, você vai lá buscar. Ele falou, eu sei quem é o senhor. Eu falei, se você sabe quem sou eu, está autorizado. Você entra na empresa e pega a água. Ele falou, o senhor não leva mal? Se o senhor ficar bravo comigo, eu precisar sair da calçada, eu saio. Mas eu não vou entrar, fico constrangido, eu estou muito mal arrumado. Eu não quero entrar, a sua empresa é muito limpinha. Eu falei, então tá bom, então espera aí. Me pus no meu salto de arrogância e voltei para dentro. E o cara ficou sentado no sol, na calçada. Eu falei, posso ficar aqui? Pode ficar aí, então. Caiu a ficha e eu encontrei o caminho. Eu lembrei da gratidão e eu consegui acessar a humildade, baixei a bola. Eu me senti o cocô, a mosca do cocô do cavalo do bandido, pequeno. Dei meia volta, fui lá no portão, falei assim, eu vou pegar água para você. Peguei o galão dele e fui buscar água para ele. Mas, senhor Geraldo, vamos lá. 2 dias depois ele está de volta lá. Aí dia sim, dia não, estava lá com o galão. Falei, ninguém pega água para esse cara, eu vou pegar. Eu comecei a querer saber desse cara o que ele estava fazendo na rua. Não subestime o ser humano. Eu tive uma desilusão amorosa. Eu falei, com quem? Com a sua mãe? Não, senhor Geraldo. A minha mulher. Eu falei assim, é? E você vem morar na rua? Que porra é essa? E eu comecei a conversar com ele e ele entendeu que eu estava dando uma mentoria para ele. E ele achou que um cara do meu tamanho, perdendo tempo e dar mentoria para o andarilho. Eu não sei que tamanho que você está me achando, mas eu estou tendo prazer em conversar com você. Eu continuei conversando com esse cara, ofereci um café na nossa lanchonete, ele disse que não ia entrar, porque ele estava mal arrumado. Aí eu ofereci uma coisa mágica para ele, eu ofereci um abraço. E cheguei pertinho dele, ele se encolheu todo e falou, senhor Geraldo, é tudo que eu precisava, porque o senhor tem uma energia divina. Mas eu volto um dia para pegar seu abraço, mas do jeito que eu estou, não vou ficar à vontade. E foi embora. Esse papo rolou e eu fiquei tentando convencer ele a voltar para a mulher da vida dele, que é a mãe dele. O tempo passou, 6 meses depois, esse cara aparece no meu portão, com a malinha na mão, arrumadinho, e falou, senhor Geraldo, eu vim fazer o nosso combinado. Eu falei, o que é? Pagar o café? Sério? Hoje eu estou ajeitadinho, eu posso entrar na sua empresa. Entrou, a menina da lanchonete estranhou, falei, deixa ele pagar o café. Ele pagou o café. Ele falou, qual que é a outra? Você, aquele abraço, o senhor lembra? Eu falei, claro que eu lembro. Eu dei um abraço nesse cara. Esse cara se emocionou. Disse que eu salvei a vida dele. Que ele ia voltar para a mulher da vida dele. Eu falei, a esposa não, a minha mãe. E o senhor me contou uma história da sua mãe. No dia a dia, para convencer ele a voltar para casa, eu disse para ele que mãe não morre. Só morre quem é esquecido. A minha mãe era imortal. Estava na minha mente e no meu coração todos os dias da minha vida. E todo dia de manhã eu levanto e dou bom dia para minha mãe. Né, Deco? Eu dou bom dia para minha mãe. Cara, aí esse cara gravou isso, se sensibilizou e resolveu voltar para a mãe dele. Eu me senti vitorioso. Ele falou que eu dei a mentoria da vida dele, que eu salvei a vida dele com essa mentoria. E ele melhorou a minha vida, porque ele me deu aula de crescimento humano. Eu melhorei como pessoa. Eu ganhei mais que ele. E como eu não sabia o nome dele, eu chamava ele de meu camarada. Ô, meu camarada. Me deu um outro abraço, encheu o olho d'água e me disse a seguinte frase. Senhor Geraldo, o senhor disse que a sua mãe é imortal, né? Inesquecível. Fez a vida toda. Eu falei assim, então, agora para mim o senhor se tornou uma pessoa imortal, inesquecível. Que Deus te abençoe. Me deu um abraço e foi embora. Valeu, meu camarada, foi embora.
2 anos depois, aconteceu de eu quebrar e ficar devendo 16 milhões de dólares. O tempo passou e eu cheguei a atrasar a luz. Meus filhos andavam, em vez de andar de importado, de blindado com segurança, passaram a andar de carona com o caseiro. E surgiu uma oportunidade de eu fazer um negócio. Só que esse cara, antes de ir embora, ele me mostrou um telegrama que ele tinha um trabalho para eu deixar ele embora. E no telegrama dizia que ele era CEO de uma empresa e falava 4 línguas. Falei, nossa! Então aquele cara me deu muitas aulas. E foi embora. Surgiu uma oportunidade 2 anos, quando eu quebrei, de fazer um negócio em Minas Gerais, numa grande empresa, uma multinacional. Eu fui para lá e tinha um negócio sensacional. Meu negócio é caminhão, eu vendo peça. E tinha uma frota de caminhão que salvava a minha empresa assim, mas eu só podia comprar 2. E a frota era gigante. Mas eu podia comprar de 2 em 2. Ia demorar uns 3, 4 anos, mas eu comprava de 2 em 2. Ele falou que não vendiam, mas eu deixei a proposta porque eu entendi que o sim eu já tinha, eu tenho fé. Eu deixei a proposta e fui embora. 2 meses depois, a empresa chamou de volta e me disse, olha, liberaram o caminhão. Eu paguei os 2 caminhões e fui buscar. Quando eu cheguei lá, o cara falou, mas o senhor soltou os 2 motoristas? Eu falei, paguei 2, vou levando, deu o contrato? Eu falei, mas liberou todos. Não, mas eu não posso pagar todos, só posso pagar 2. Eu sei, mas o nosso senhor liberou todos. Eu falei, mas quem é? É pegadinha? Não, o senhor pode levar os caminhões. O senhor não é o fulano de tal? Não, a empresa do senhor não é em tal lugar? É o senhor mesmo, está liberado os caminhões. Esse cartão não é do senhor? É. Cartão antigo, mas é. Eu falei, então, está liberado os caminhões. Eu fiquei todo feliz da vida, aquilo ia melhorar a minha vida. Mas eu, na curiosidade, voltei lá e falei assim, cara, deixa eu falar uma coisa para você, como é que chama esse cara? Foi o doutor fulano de tal, ele é o CEO da empresa. Eu agradece ele por mim. Pedi para agradecer e fui embora. Falei, cara, mas como é que esse cara fez isso? Eu falei, o senhor está desconfiado que o senhor não conhece ele, né? Falei, eu não lembro. Ele mandou dar um recado para o senhor. Ele falou que o senhor é imortal, inesquecível, ele é o seu camarada. É o cara, tá? Gente, as pessoas me perguntam, nossa, como você foi humilde, levou água para o andarilho. Essa é a diferença quando eu falo de Deus. Onde é que você acha que está Deus? Eu já tinha avião. Eu levar água para o andarilho no portão, o cara está sentado na calçada, a troco de quê? Eu mesmo levar água. Querer falar com o cara, querer convencer o cara a voltar para casa. Querer impactar e para bater a minha meta. Eu queria bater a minha meta. Fazer diferença para um ser humano. E eu entendi que eu ia fazer ele voltar para casa. E eu comecei a me dedicar em fazer esse cidadão voltar para casa. É nessa hora que vocês vão entender o que eu estou falando. Ah, mas você levava água para o andarilho? Essa é a diferença. Não. Eu levava água para Deus. Preste atenção em quem está do seu lado. Você foi fazer um grande contrato. Deus, para comemorar, trouxe um cafezinho para você na bandeja com xícara de porcelana. E você não deu bom dia para Deus, era a copeira. Onde é que está Deus? Gente, está do seu lado o tempo todo. Está no seu, está no outro. Eu paro no farol, eu abro o vidro. Não importa se o carro é X, Y, Z. Eu abro o vidro e dou bom dia para quem está vendendo uma bugiganga, para quem pediu esmola, para quem quer um chocolate. Faz se for um ladrão. Se for um ladrão, eu dou um sorriso largo e dou um bom dia. Nunca aconteceu, mas se acontecer, ele vai assaltar o carro de trás. Ninguém resiste a um bom dia verdadeiro. Dá bom dia. Acredita em você. O Deus está em você, mas está no outro também. Não subestime. E a hora que você menos espera, Deus aparece para salvar você. Só que ele estava vestido de andarilho, sentado na sua calçada. E você já andava de avião e você achou que o cara era contagioso e não parou para falar com o cara. Quais são os nossos valores? Quem pensa que somos? Quanto tempo nós temos? Para onde é que nós vamos? Então não é de onde você veio ou onde você se colocou. Para onde é que você vai? Deus está colado em você. É possível. Cara, os negócios são uma consequência. Você não vai fazer... Eu não vendo livro. Eu tenho 2 best-sellers. Você não vai ver nem eu falando do livro. Eu não vou mostrar nenhum tipo de patrimônio. Eu não falo da minha empresa.
A gente tem a maior empresa de reciclagem da América Latina, mas eu não falo dos motores, eu não mostro a empresa, não mostro o caminhão, porque o meu objetivo aqui é outro. Meu objetivo aqui é fazer com que um de vocês, olhe para dentro e saia daqui melhor que chegou. Eu sou um brasileiro, gente, coração verde e amarelo. Eu sou apaixonado por Deus. Deus está nas pessoas. Então, se eu impactar um de vocês a sair daqui melhor que chegou, eu bati a minha meta. Se tiver 2, eu dobrei a meta e vou para casa mais feliz ainda. É isso que faz, isso que me fortalece. É isso que faz eu sair de São Paulo e vir até aqui. Para atender, para servir, para empreender, para fazer diferença, para impactar, para somar para o outro. Nós somos seres de luz. Onde você vai e use a sua luz para eliminar o próximo. Reflete para você. Por que eu não tenho problema nenhum? Não tenho problema de família, de relacionamento, não tenho problema com os filhos, com os netos, eu não tenho problema de saúde. Eu nunca deixei de ser feliz um dia. As pessoas me perguntam, Rufino, é aquele dia que está meio assim, meio assado? Ei, como assim dia meio assim, meio assado? Dia a dia. Você ganhou o dia, você não vai agradecer? Ah, mas é aquele dia. Eu demoro para responder. Se eu não vai responder, eu falo, respondo assim que o dia chegar. Não tem um dia difícil, gente. Os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Há pouco tempo atrás, você andava 2 quilômetros para achar um orelhão para deixar recado. Agora, você abre o smartphone, sobe numa árvore, acha a porra do Wi-Fi que aqui não tem. Aí... Gente, desculpa, foi mal aí. E aí, mas foi legal, que aí a gente descansa um pouquinho, né? E aí você fala com a Ásia, você fala em qualquer lugar do planeta, inflação de segundos. E agora você acha que está difícil? Você acha que está faltando cliente? Falta cliente porque você não está conquistando pessoas. A hora que você olhar nas periferias, vilas, favela, comunidade, aquilo não é carência, aquilo é potência, tem uma nota lá. Precisa olhar para o nosso povo. O nosso povo, 60% do nosso povo, estão nas periferias, vila, favela, comunidade. Semana passada eu estou no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, lá no meio da favela, junto com o pessoal da CUFA. Gente... é impressionante. Ali tem café que parece que você está em Paris, em Amsterdã, em Londres. E no morro, no meio da favela. De cada 3, 4 portas, um é empreendedor. E ali o dinheiro circula. Ali ninguém tem conta na Suíça, não. Precisa do contador. Olha para onde é que você está olhando, é o ponto de vista. Tem mais gente para atender do que a nossa capacidade de atender. Mais gente para servir do que a nossa capacidade de atender. É possível. Eu sim, nós já temos. Olha, eu não vou poder descer, já pararam que não? Eu não vou poder fazer o que eu gosto, que é dar abraço e tirar foto com vocês. Mas olha, toda segunda-feira, 8h30 da manhã, eu, por obrigação, eu abro uma live. Eu não vendo nada, tá? Não vendo produto, não tem conteúdo, nada disso. Eu só falo do que eu e uma família de 150 pessoas estamos fazendo neste país nos últimos 15 dias. Por que está dando certo? Onde é que está pegando? E o que é que não está dando certo para você não ter que copiar fazer uma coisa ruim? Eu conto para você o que eu acerto e conto o que eu não acerto para você não copiar o que não presta. Mas toda segunda-feira, 8h30 da manhã, tem uma live chamada o Segundô. Porque se não tiver o Segundô, não tem o Sextô, não tem Sabadô, não tem Domingô. Então assim, segunda-feira de manhã, eu sou privilegiado de poder levantar de manhã, estar nesse país com o melhor clima do planeta, a melhor quantidade de agronegócio, petróleo, minério, oxigênio, floresta, tudo está aqui. E aqui tem nós brasileiros. A hora que a gente começar a cuidar um do outro, começar a compartilhar espontaneamente, começar a servir quem está na calçada, sem esperar a reciprocidade, nós começamos a melhorar a sociedade que nós vivemos, a família, a base. Aí nós começamos a entender como é simples você alcançar e conviver com Deus que está no outro. Conviver com os diferentes. Deus é bom, gente, e está aqui entre nós. Que Deus abençoe.